Olá, seja muito bem-vindo ao meu programa, o Dona Cash Psi, onde eu ajudo psicólogas a reorganizarem a sua vida profissional e, claro, atingir mais resultados dentro do seu consultório, mantendo foco simplesmente naquilo que importa, que são os seus atendimentos. Eu me chamo Marlise Alves, é um prazer falar com você, sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, sou contadora já há mais de 25 anos e ao longo desse percurso eu tenho ajudado muitas, dezenas de psicólogas a melhorarem aí sua performance profissional. Eu sou mentora, então, de psicólogas e também criadora da metodologia DONA, Dinheiro, Organização, Negócios e Ação, aplicada na psicologia. E neste episódio eu vou falar sobre uma crença que atrasa o avanço de psicólogas em suas clínicas, na sua prática clínica, e que pode prejudicar os teus atendimentos. É a crença da incapacidade. Será que você sofre disso por aí? Será que existe isso aí no teu dia a dia? Eu tenho certeza que esse é um tema que você já viu aí na psicologia, né? É um tema de estudos. Eu mesma já aprofundei sobre essa crença, né? Essa temática relacionada às crenças de incapacidade lá nas disciplinas de terapia cognitiva comportamental. E certamente você, né, psicólogo, além também de ter estudado sobre, já ajudou aí vários pacientes, vários clientes a se livrarem de crenças como essa, seja de incapacidade ou de qualquer outra crença relacionada a situações que impedem que a vida seja espontânea, criativa e sensível, como diria o meu Jacó Levi Moreno do Psicodrama. Mas o ponto é o seguinte, né? Várias de vocês não percebem que o que está travando os resultados financeiros na prática clínica é essa crença, a crença de incapacidade, já que isso gera padrões de pensamentos automáticos e os pensamentos automáticos são instantâneos, a gente não tem como, como ajustá-los aí no dia a dia. E vocês percebem muitas vezes nos outros, né? Sabem como ajudá-los, mas quando é com vocês ou quando é com a gente, me coloco aí dentro dessa situação também, aí é mais difícil, né? Quando é com a gente mesmo, parece que nós vamos deixando de lado, às vezes a gente até se dá conta de algumas coisas, mas já passa batido, acho que não é isso, dando menos importância até que se torne, de fato, automático e insustentável, né? Então, é preciso a gente cuidar. Por isso que nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, né? O que é a crença de incapacidade, como que ela se manifesta em psicólogas clínicas, esse é o primeiro ponto. O segundo é de que maneira essa crença prejudica o crescimento da tua psicologia clínica, né? E atrapalha os teus atendimentos. E o terceiro ponto é como se livrar dessa crença sem se sabotar aí no meio do caminho. Você tá comigo? Vem aqui junto, vamos ficar aí por alguns instantes enquanto eu trago esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser transformador aí pra você. Não pretendo dar aqui muitos detalhes sobre a crença, sobre crença limitante, não é intenção aqui aprofundar esse conteúdo, até porque vocês sabem muito bem sobre ela, né, e sobre como que isso funciona. A intenção aqui é mostrar a possibilidade de que crenças limitadoras relacionadas à incapacidade estejam afetando os teus resultados na tua prática clínica. E quando eu falo em resultado, aqui é resultado mesmo, resultado financeiro, né? Bom, vamos lá, então, essa crença, ela te faz acreditar em algumas coisas e eu quero compartilhar isso contigo. A primeira das coisas que ela faz você acreditar é que você não é capaz de prestar um bom atendimento. Ai, 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 quantas vezes você já pensou sobre isso, assim, será que meu atendimento realmente é bom? Será que eu consigo ajudar esse ou aquele paciente? Então, essa é o primeiro tipo de pensamento aí que essa crença de capacidade, de incapacidade, melhor dizendo, traz, é que você não é capaz de prestar um bom atendimento. Segundo ponto é que os teus pacientes não estão gostando da terapia. Então, aquela ideia de que, puxa vida, né, essa pessoa, será que tá gostando do meu trabalho? Eu acho que ela vai embora, né? E aí fica naquela insegurança eterna. E o terceiro ponto é que você não conseguirá melhorar, né? Então, esses três pontos, né, que não a incapacidade, não ser capaz de prestar um bom atendimento, que os pacientes não estão gostando, ou que eu não vou conseguir melhorar nunca, pode ser indícios aí de que você esteja passando por crenças de incapacidade, que tenham crenças de incapacidade instaladas dentro de você. E é interessante pensar, né, que mesmo você tendo se dedicado, tendo feito N cursos, né? Essa crença te deixa travada, principalmente quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de finanças e quando a gente fala de resultados aí para o consultório de psicologia.
Você vive pensando que precisa muitas vezes fazer outro curso, que quando terminar aquela pós-graduação X, você vai estar pronta para atender, ou então quando você participar daquele congresso lá em outro estado, aí sim você vai poder cobrar mais, né? Então, o que faz com que isso, com que promova isso dentro do teu cérebro? É simplesmente essa crença de incapacidade, né? Então, eu sempre preciso mais, eu sempre tenho que ter outras questões aqui para conseguir alcançar outro degrau aí, outro patamar da minha carreira de psicóloga. Você acha que precisa fazer outro curso, e outro curso, e outro curso, e esse ciclo fica interminável, sem fim, né? E nesse ciclo, né, muitas vezes você se retrai nos atendimentos, sente que não está ajudando o paciente como deveria, você acredita talvez, ou até mesmo tenha certeza de que não pode cobrar mais por sessão, que não vai conseguir avançar nunca na clínica. Isso tudo são exemplos de crenças de incapacidade, por isso que eu quis trazer aqui para que a gente consiga falar sobre isso. Não é sobre o teu paciente, não é sobre nada, é sim sobre a tua prática clínica e como essa crença de incapacidade pode interferir nos teus resultados. Isso tudo vai gerando o que nós chamamos de desvalorização profissional, né? Você mesmo vai se autodesvalorizando. Começa a aceitar migalhas, acha que não tem capacidade para fazer as coisas, aceita negociar muitas vezes com o teu paciente até chegar em um valor insustentável para ti, que não paga nem o valor das coisas que tem ao teu redor, da tua sublocação de consultório, que não paga as tuas despesas, né? E pior ainda, né? Você acaba aceitando e considera que aquele valor é injusto e inviável. Então, isso prova que existe uma crença de incapacidade aí permeando esse teu lidar, né, com a parte profissional e com a parte de honorários também. Ou acaba muitas vezes até mesmo afastando, né, clientes, afastando pacientes que têm um maior poder aquisitivo. E aqui nesse ponto eu até recordo de uma colega psicóloga minha muito querida, né? Sabe que eu lido com as questões financeiras já há bastante tempo, com dinheiro e tal. E uma vez ela me chamou para conversar e ela me disse assim, né? Ah, Marlise, sabe que eu tenho uma dificuldade com pacientes que têm mais dinheiro? E aí eu perguntei, nossa, mesmo, mas por quê, né? O que eles te pedem? Sobre investimento, alguma coisa assim? Eu fiquei assim na dúvida, né? Ela disse, não, a minha crença é de que quem tem muito dinheiro não tem problema. E aí, olha só, ela fazia a leitura de que quando o paciente era um cliente que tinha muito resultado financeiro, que era uma pessoa bem-sucedida e tal, quando ela apresentava um problema, ela minimizava o sofrimento do outro, né? Olha só como isso é sério. A gente trabalhou isso, algumas questões, né, de que realmente o dinheiro pode ser que tire outros problemas, mas vários outros não tira, né? O dinheiro não é a fonte do problema. Então, existia ali uma crença, talvez até de incapacidade, de não se sentir merecedora de receber os honorários de uma maneira maior, ou de não se sentir capaz de atender alguém que tem sucesso profissional, por exemplo. Ela acabava, por vezes, afastando esse tipo de cliente e que podiam pagar mais, né, por essa ajuda, que queriam essa psicoterapia com ela, inconscientemente, né, sem falar isso abertamente, mas acabava afastando por minimizar. Ainda bem que esse foi uma questão solucionada por ela ter trabalhado essas questões de crença, por entender um pouco mais sobre essa relação das pessoas com o dinheiro e principalmente a relação dela mesma com o dinheiro e quais eram as crenças que estavam a incapacitando sobre isso, né? E para evitar tudo isso, claro, é necessário, né, você entender o como e por que essa crença se manifesta no dia a dia, né? No dia a dia da psicologia clínica, principalmente. Isso tudo, o que faz, né? Por que é importante a gente entender isso, né? Para que você não deixe de atender os seus clientes que paguem bem, né? Entender sobre a crença de incapacidade, perceber se você tem, faz com que você não perca esses clientes que paguem bem e, ao contrário, saiba que se a pessoa te procura é porque ela precisa de ajuda, né? Como nesse exemplo aqui que eu dei. Ou então que você também não continue a cobrar somente valor social. E entenda, sim, que é possível criar valor para o teu trabalho, para o teu atendimento e gradativamente você possa passar a receber mais a cada sessão.
E o terceiro ponto aqui que eu quero trazer também é não continuar a achar que sempre precisa do próximo curso, né? Então, quando eu concluir a próxima pós, quando eu fizer aquele mestrado, quando isso, quando aquilo, aí eu posso ter um lugar mais sossegado. Não, né? Você pode e deve estudar, e eu sou totalmente a favor de estudos, também estudo por aqui e me aprimoro, mas nós podemos sim pensar que você tem já muitas características positivas hoje. Você já tem uma qualificação técnica hoje e talvez você simplesmente não esteja olhando para isso como deveria e acaba tendo os resultados que você tem. Se por acaso não está satisfeito com seus resultados, a crença de incapacidade pode estar morando por aí. Quero te dizer o seguinte, saia da situação, né, em que você se acha incapaz de entregar um melhor atendimento aos seus pacientes e entenda que se colocar em prática o que aprendeu ou o que vai aprender daqui em diante, os efeitos da tua psicoterapia, né, da terapia que tu entrega aos teus pacientes serão muito melhores. Já sobre as questões de cursos, né, pós-graduações são sempre interessantes, né, psicólogo investe muito em curso e isso é ótimo e eu acredito que sim, que deve se investir, inclusive um valor de investimento que eu sempre sugiro é de 10%, então 10% da tua renda deve ser reinvestido em cursos e treinamentos e tudo mais. Eu também amo, né, estudar, invisto também nisso. Agora, o que deve parar de acontecer é você fazer o próximo curso para atender bem ou para aumentar o seu preço. Isso pode ser uma crença de incapacidade, como já falei antes, né? Então, é necessário tomar esse cuidado, né? Só depois de fazer esse treinamento, esse curso, que eu posso cobrar tal valor. Será que você não pode cobrar isso hoje? Né? Será que essa crença de incapacidade não está instalada a ponto de você não perceber o seu valor? Trago esse questionamento aqui. Começa a ver, né? Coloca o óculos certo aí, começa a enxergar o ótimo serviço que você vem prestando, né? E que não é preciso talvez esperar o próximo curso, ou se ele já está em andamento, talvez não seja preciso terminá-lo. Você já pode reavaliar os teus honorários agora mesmo. E imagino que você já tenha qualificações nesse momento em que me assiste aqui, né? Principalmente se esse conteúdo chegou até você e nem tenha se dado conta disso. Então é muito importante dar essa parada aí para pensar sobre. E você pode até me dizer, né? Tô até lendo aqui algumas mentes que estão me acompanhando. Você pode até estar pensando, mas eu não me dediquei como podia na minha graduação, então agora eu não posso cobrar tanto. Mas vários pacientes fizeram 2 ou 3 sessões e simplesmente desapareceram, não voltaram mais. Mas a fulana de tal, né? A psicóloga há tanto tempo, ela cobra o mesmo preço que eu e ela é muito melhor do que eu. Bom, você percebe que se pensa isso, você pode ter aí uma distorção, né? Talvez uma minimização, você esteja minimizando os teus talentos e os teus potenciais. Já percebeu isso? Então, é melhor reorganizar aí a tua mente e pensar que sim, que a gente pode melhorar esses teus resultados a partir da mudança do teu pensamento. E aí, toda vez que eu falo sobre esse tema, né, para as minhas mentoradas, elas trazem esse tipo de frase, assim, né? Mas o fulano, mas o ciclano, mas falta o curso, falta isso, falta aquilo. E acreditam que por serem psicólogas, até muitas vezes já sabem lidar com isso. Ou fazem comparações com outros profissionais, como é o exemplo que esse, para mim, é o pior de todos os casos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que acabam entrando nesse ciclo da crença, né? Então é um ciclo que fica ali envolto e se sentindo cada vez mais incapazes, né? De provocar uma real mudança na vida dos seus pacientes, de atendê-los bem, de conseguirem mais pacientes ou até mesmo de aumentarem o seu preço. Ou seja, né, você sabe, algumas pessoas pensam sobre a realidade de maneira distorcida sem que elas percebam isso, né? Lembrando que tudo que fazemos é processado pelo nosso cérebro e, em outras palavras, nós geramos pensamentos sobre todas as coisas que vivemos. Além disso, né, só lembrando, o ser humano também tem a capacidade não só de pensar sobre a sua realidade atual, mas também de reviver na mente os acontecimentos do passado e refletir sobre o futuro. Eu estou aqui com o livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, e ele tem aqui um princípio da riqueza que eu gosto muito, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, da página 25. Diz o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Esse é um princípio da riqueza. Então, se você não tem resultados financeiros aí na tua prática de psicologia clínica, talvez as suas ações não estejam condizentes com o resultado que você deseja.
Se as tuas ações não estão condizentes, é bem possível que os teus sentimentos não estejam te levando para as ações de maneira corretamente. E claro, os teus sentimentos são gerados pelos teus pensamentos e talvez a tua crença de incapacidade esteja aí instalada. Então, identificar, né, tratar as falhas aí no pensamento é a maneira aqui mais eficiente de melhorar essas condições emocionais e comportamentais, e eu tenho certeza que você é especialista nisso, né? Nem preciso te lembrar. Agora, vamos pensar uma outra coisa, né? Se na nossa primeira influência, lá na nossa primeira infância, a influência principal com relação a dinheiro, a nossa programação verbal, foi algo negativo, talvez isso esteja interferindo até mesmo na crença de incapacidade que nós temos hoje. T. Harv Eker menciona, na página seguinte, ele diz assim, ó, primeira influência, ele fala da programação verbal, eu acho que é super interessante a gente falar sobre isso aqui, ó. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito do dinheiro, de riqueza e de pessoas bem-sucedidas? Talvez fosse algo assim, eu vou até ler aqui algumas crenças relacionadas a isso que pode estar gerando crença de incapacidade. Provavelmente você ouviu algo como: o dinheiro é fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro fala mais alto, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Quem de nós nunca ouviu isso? Então, se essa foi a nossa primeira programação verbal recebida com relação a dinheiro, essa influência, consequentemente, isso ajudou para a criação da nossa crença de incapacidade. Eu nem vou me esforçar tanto, né? Porque eu não vou conseguir gerar esse dinheiro que eu quero, justamente porque se eu tiver dinheiro, né? Como é que é? Se eu tiver dinheiro, eu posso ser taxada como criminosa, como gananciosa? Então, já começa por aí, né? A crença de incapacidade pode vir dessa escuta que nós tivemos no passado também. Gente, precisamos aí virar a chave e mudar essa realidade. Eu sei que você tem habilidades e competências para ajudar o teu paciente, o teu cliente para isso. E agora é hora da gente começar a mudar as nossas crenças internas, né? As tuas crenças internas com relação a tudo isso. A crença se manifesta assim, atrapalha os atendimentos porque você acredita que ainda não sabe de tal coisa, e por isso, né, se desconecta até mesmo durante a sessão com o teu cliente, né? Então, teu cliente está ali falando e aí, de repente, ele fala que ele ganhou R$1 milhão, não sei do que. Aí você já desconecta, dizendo assim, puxa vida, ele é uma pessoa tão competente, faz tanto dinheiro e eu aqui, né, atendendo ele, puxa, desconectou já ali da sessão. Você saiu ali da sessão e rompeu aquela conexão ali, né, dos dois. Ou pode até afastar, né, você dos clientes que pagam mais, né? A crença de incapacidade, eu não sou capaz de atender essa pessoa porque não consigo ajudar, já que ele tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? Ainda quando você só atende social, né? Também tem esse fato, né? Sem conseguir reajustar o preço da sessão. Muito cuidado para que essa crença de incapacidade não trave aí o teu trabalho e não faça disso algo prejudicial aí para a tua vida. Eu preciso sim que você remodele tudo isso na sua mente para então deixar fluir essa prosperidade. E essa prosperidade que te espera aí no teu consultório de psicologia. Aliás, quanto de dinheiro você faz aí no teu consultório de psicologia todos os meses? Você sabia que eu atendo psicólogas aqui no meu escritório de contabilidade que faturam em torno de 30 a 35 mil reais por mês? Só com seus atendimentos? Então, eu quero te dizer que é possível. É possível sim você aumentar o teu faturamento, seja lá você ganhando R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000, é sempre possível aumentar o seu faturamento. E começa quebrando as nossas crenças de incapacidade. Para isso, eu quero te trazer aqui um exercício bem prático, para a gente se livrar de vez da crença de incapacidade. Eu vou te trazer aqui, deixa eu ver, são 6 passos. Vamos aqui 6 passos para excluir de vez a crença de incapacidade. Tá preparada? Vamos lá, pega papel e caneta aí na mão para você já ir anotando o passo a passo e saber o que precisa fazer depois. Então, primeiro passo,
identifique quantas pessoas no total você já ajudou até hoje, em número mesmo, tá? Você vai pegar a sua relação, vai pegar suas fichas, seu computador, vai fazer um número de quantas pessoas você já atendeu até hoje. Guarda essa informação. Segundo ponto, dessas pessoas atendidas, tá? Segundo passo já. Quantas delas ficaram até o final do ciclo da terapia? Essa informação é importante. Então, quantas que foram até o final do ciclo, que teve um fechamento, que vocês se despediram? Quantas delas? E quantas retornaram depois de fechar esse ciclo da terapia? Talvez você esteja começando por agora, não seja ainda esse o seu caso, mas se você já tem bastante tempo aí de profissão, sabe que isso é comum, né? E quantas ao sair, essa pergunta é interessante, ainda estamos no passo 2, quantas ao sair te agradeceram pelo trabalho, te deixaram um depoimento? Esses são dados que vão te ajudar a olhar positivamente para a tua carteira de clientes, né, ao longo desse tempo. Então, esses fatos, o número de clientes que eu já atendi, o número de pessoas que já finalizou, quantas que te agradeceram ao final por esse trabalho, imagino que praticamente todas, né? Terceiro ponto aqui, para os que já finalizaram o ciclo, né, que já fecharam, aqueles que, esse é o terceiro ponto, né, quem já não é mais cliente, já fechou o ciclo, eu vou te fazer uma provocação. Envia uma mensagem, pega o teu WhatsApp, você vai dar uma pausa aqui nesse vídeo, pega o teu WhatsApp e faz a seguinte pergunta para pelo menos 5 clientes antigos que já pararam a psicoterapia. Você vai perguntar o seguinte: fulano, em que eu ajudei você durante o processo terapêutico? Ou como eu te ajudei no processo terapêutico? Eu vou te dizer que você vai se surpreender com as respostas. Teve uma vez que eu fiz esse exercício também, né, com uma outra finalidade aqui com os meus mentorados. Eu escolhi ali 5, 6 e mandei. E as respostas foram sensacionais. Então faça isso também. Isso pode te ajudar nos momentos em que você tiver com essa crença de incapacidade aí meio grande. Isso vai te ajudar com certeza. Ponto 4 aqui. Liste o número de horas de estudos que você já tem de psicologia. Ou seja, número de horas que você estudou na universidade, liste quantidade de horas envolvidas em atendimentos, quantidade de horas em pós-graduação, cursos, quantidade de horas lendo livros. Você vai listar quantas horas foi necessário para você chegar até aqui. E essa pergunta é bem legal. Essa eu tenho certeza que vai te ajudar a eliminar muito dessa crença de incapacidade. Agora, sobre isso, né, é interessante a gente pensar aqui, segundo a ANAC, para um piloto de avião ser considerado profissional, ele precisa ter um número mínimo de 150 horas de voo. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para ser considerado um piloto profissional, o indivíduo precisa ter no mínimo 150 horas de voo. Agora, olha só que interessante. Pilotos com mais de 1.500 horas de voo são considerados avançados. E os grandes mestres da pilotagem celebram mais de 10.000 horas no decorrer de seus longos anos de carreira. Agora, quanto tempo será que você tem? Será que esse é um indicador de experiência aí para você? É claro que é um indicador, né? E para cada fase uma realidade, mas é interessante você fazer essa conta. Quantas horas você utilizou para estudar psicologia? Quantas horas você já teve de atendimento? Quantas horas em pós-graduação? Quantas horas lendo livros? Quantas horas fazendo curso? Tudo isso vai te dar mais confiança e vai automaticamente reduzir a tua crença de incapacidade. Será que você já bateu 10.000 horas aí no decorrer da tua profissão? Se bateu, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Quinto ponto. Claro, né? Trabalhe essa crença. Isso nem precisa dizer, eu acho que é óbvio, né? Mas vou reforçar aqui. Trabalhe essa crença de incapacidade lá na sua terapia ou então na supervisão. Se você já atende pessoas que pagam... Aliás, deixa eu melhorar aqui o meu português. Se você só atende pessoas que pagam muito pouco, ou se os teus clientes, aqueles com muito dinheiro, fogem do teu consultório, talvez seja um indício de que a crença de incapacidade está instalada por aí. E o sexto e último ponto aqui para que você consiga vencer a crença de incapacidade é arquivar depoimentos de pacientes em uma pasta e tê-los sempre que se sentir incapaz. Tipo, bateu aqui a sensação de incapacidade, eu vou pegar minha pastinha, vou ler os depoimentos que eu tenho,
vou ler tudo aquilo, aquela recordação dos ótimos clientes que já passaram por mim, de como eu ajudei. E isso com certeza vai te auxiliar a fugir da crença de incapacidade, sair dela, remodelar totalmente para alcançar mais resultados positivos, financeiros, inclusive, aí no teu dia a dia. Coloque em prática e me conta os resultados, pode ser? Vamos fazer esse combinado aqui entre nós. E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Eu vou te esperar no próximo Dona Cash Psi. E quero te dizer mais. Conta comigo daqui em diante. Até a próxima. Beijo.